Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um texto que se encontra em Mateus capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 14, para contextualizar um pouco, mas o versículo que eu quero enfatizar hoje é o versículo 20. Então vamos lá? Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, e ajoelhando-se diante dele disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Aqui nós vemos um pai desesperado, porque seu filho estava endemoniado. E ali ele queria uma cura, porque ao certo ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que se ele levasse até Jesus aos seus discípulos, ele poderia ser liberto daquilo, né? E ficar são. Então, quando ele levou os discípulos, nada aconteceu. Eles não conseguiram curar, expulsar, libertar este menino. E aí Jesus vai falar: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, que saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Mais tarde os discípulos ficaram assim um pouco, acredito que um pouco envergonhados, um pouco, talvez sem graça sobre o que aconteceu. E aí eles vão até Jesus e perguntam: Senhor, pergunta no particular, né? Porque acho que a vergonha estava grande ali. Senhor, por que não conseguimos expulsá-lo? E aí nós vamos chegar no versículo chave do vídeo de hoje, que é o versículo 20, que vai falar: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. E aí, nós vamos ver aqui, vou finalizar aqui mesmo. Nós vamos ver aqui que existia uma situação crítica, né? Um menino, um pai pedindo socorro pelo seu filho, vai até os discípulos que viviam com Jesus, aprenderam com o próprio mestre e ali não conseguiram expulsar. E aí são alguns pontos que nós podemos ver aqui. Jesus ele vai falar lá na frente que essa espécie ou essa casta, enfim, algumas traduções, vai dizer que só sai com oração e jejum. Ou seja, a importância de termos uma vida regrada com Jesus. Porque o Senhor, quando Ele foi, Ele nos deu autoridade. A autoridade que estava sobre Ele nos entregou. Toda a autoridade lhes foi dada nos céus e na terra para que vocês expulsem, para que vocês no meu nome expulsem demônios, no meu nome vocês curem enfermos, enfim, no nome dele nós podemos fazer as coisas. Mas o que acontece é a falta de fé, é a falta de confiança naquilo que temos com Deus e naquilo que temos em Deus. Se nós sabemos que temos uma vida regrada de oração, de jejum, de comunhão, de obediência, por que quando algo acontece nós temos medo ou precisamos chamar aqueles que achamos que têm mais poder do que nós? Sendo que o poder foi entregue a todos aqueles que obedecem, que oram, que jejuam, que buscam a intimidade com o Senhor. Então, nós vemos aí que a falha dos discípulos foi essa falta de fé, de confiança. Andavam com Jesus, por isso que Jesus até ele fala aqui, ó geração incrédula e perversa. Jesus aqui, ele meio que parecia um pouco bravo, sabe? Porque imagina, tá ali o tempo inteiro, auxiliando o discípulo, mostrando, fazendo vivenciar coisas grandiosas, ensinando passo a passo de como também exercer o chamado que Deus já tinha colocado em suas mãos. E aí Jesus fala: até quando eu estarei convosco? Até quando? Porque Jesus sabia que em algum momento ele ia ir para a morte de cruz. Então, e nem em todos os momentos Jesus estaria ali. E quando Jesus fosse recolhido, como é que ia ser? Ia deixar os demônios ali pegar o menino? Ia deixar as outras pessoas enfermas? Porque Jesus não estaria mais ali para socorrê-los?
Até quando eu terei que suportar-vos? Imagine a dificuldade de Jesus. Me lembra muito aqui um pouco Moisés, que tinha que lidar com o povo. Aquele povo que enquanto ele subia ao monte para falar e ouvir instruções de Deus, o povo não conseguia ficar sem um ídolo, tinha que fazer o bezerro, tinha que ir atrás de alguma coisa para idolatrar, porque a necessidade de ter o apego, de ter alguma coisa ali palpável, é absurda, né? Engraçado que o Espírito Santo está me levando aqui nesse caminho, mas eu ainda vou falar do versículo chave, que é o 20. E aí nós vamos ver que não mudou, o povo não muda, né? E mesmo sendo discípulos que Jesus escolheu dedo a dedo, também precisavam ter um mestre ali, apalpando o mestre, para poder ter certeza de que eles iam conseguir, sendo que no nome do Senhor eles conseguiriam. Mas o que faltou foi fé. E aí nós vamos ver o versículo 20. Ele lhes disse: por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva e eficaz. Então, quando ele nos garante que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a minha mãe, eu não sei se vocês conhecem o grão de mostarda, mas realmente é muito pequeno. Minha mãe uma vez comprou na feira, tem na feira, quem quiser, só pedir naquelas barraquinhas de tempero, tem grão de mostarda lá. E é baratinho, viu? Vem uma quantidade absurda, porque é bem pequeno. E aí, minha mãe comprou, fez alguns pacotinhos e entregou para algumas pessoas. Ok, entregou para mim, por sinal, mas eu não lembro onde guardei. Guardei tão bem guardado para não perder que acabei esquecendo onde guardei. Senão eu mostrava aqui para vocês o tamanho do grão. Mas, gente, eu vou até fazer um pontinho aqui na minha mão, talvez vocês consigam ver, porque é praticamente... Eu tenho uma caneta mais intensa aqui, mais forte. Vou pegar aqui. Eu vou fazer um pontinho na minha mão e vocês vão ter uma noção do tamanho que é um grão de mostarda para quem nunca viu. Vocês conseguem ver? Esse pontinho aqui? Não é uma pinta não, eu acabei de fazer com a caneta. É o tamanho de um grão de mostarda. Olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho do grão de mostarda. A minha fé e a sua, Jesus estava mostrando, se vocês tivessem fé deste tamanho, vocês conseguiriam fazer um monte se transportar. E aí nós vamos tentar entender que quando Jesus ele está falando ali com os discípulos sobre isso, Jesus, na maioria dessas parábolas, ele usa a geografia e o ambiente. Então ele vai usar aquela geografia ali de Israel. Então ele está ali naquele lugar, então ele vai olhar e vai falar, olha, se tiver fé desse tamanho, por quê? É um grãozinho pequenino, mas quando ele cresce, se transforma numa grande árvore. Gente, a árvore do grão de mostarda é gigantesca, gigantesca. Você nem acredita que essa sementinha faz uma árvore tão gigante como aquela. Então, e ele usa ali a geografia. Nós, pelo menos eu, quando era pequena, escutava muito esse texto na igreja, eu lembro de imaginar, às vezes no culto, eu tendo uma fé, eu falei, não, Deus, eu tenho tanta fé que eu ficava assim tentando teletransportar as coisas com o poder da mente, achando que era desse jeito a fé que eu precisava ter. E aí eu ficava às vezes um pouco frustrada, eu falei, mas por que não moveu? Por que esse monte não saiu do lugar? E às vezes até em viagens, nas estradas nós vemos muitos vales, né, muitos montes. E aí eu ficava assim, nossa, só preciso ter a fé, mas eu tenho uma fé até maior que esse grão, e por que não se move? E eu ficava assim, esperando mover. Mas não é isso. Quando nós estudamos e quando nós nos aprofundamos e entendemos o contexto e o porquê que Jesus usou esses elementos para poder falar ali com seus discípulos, é para eles poderem entender. Sabe quando a gente não entende, a gente entende uma coisa e a gente tem o costume de falar, então desenha. Era praticamente isso, Jesus desenhando para eles o que precisava ser feito. A semente do grão de mostarda, quando ela caía no chão e ela começava a florescer, ela tem tanta força que ela empurra os montes. E aí nós vamos falar assim, mas como que empurra, Thalita? Em Israel é um país muito pequeno.
Nós achamos que é tudo grande, porque a proporção do Brasil, tudo é muito gigante, mas lá não. Os mares lá, os rios, são pequenos, extremamente pequenos. Israel deve ser do tamanho de Minas Gerais, mais ou menos. Então imagine um país do tamanho do estado de Minas, é muito pequeno. E lá os montes são pequenos arbustos, não são montes igual temos aqui, porque lá é um país pequeno. Então lá tem muitas pedras, não tem tantos montes assim, e os montes que tem são montes pequenos, né? Os montes que o Senhor estava falando nesse capítulo aqui é sobre isso, pequenos arbustos assim, montes pequenos. Talvez o tamanho de um formigueiro aqui, vai, um exemplo. Então, quando as sementes de mostarda caem no meio desses montes, o que acontece? A semente, quando vai crescendo, vai empurrando. Ou seja, Jesus estava ensinando que mesmo que seja uma sementinha muito pequena, se você tiver força, perseverança, e mesmo não importa o tamanho, o importa é a força e a perseverança dessa sua fé, você consegue crescer e empurrar esses montes para lá. E aí é na hora que ele explica aqui, né? Passa daqui para lá e ele passará, e nada vos será impossível, porque de fato não é. O impossível não existe para quem é servo do Senhor, porque nosso Deus é o Deus do impossível, como diz as Escrituras. A palavra dele, já falei, é viva e eficaz. Deus não mente. Então, quando o Senhor Jesus está querendo dizer o quê? Discípulos, eu só preciso que a fé de vocês sejam constantes, eu preciso que vocês tenham uma fé forte, uma fé que não fique titubeando todos os momentos, mas que plante, que firme em uma terra e crie raízes tão poderosas ao ponto de ter força e empurrar o que tiver no caminho, para que vocês alcancem aquilo que eu já entreguei para vocês. Então era isso que Jesus estava tentando ensinar. E aí nós vamos ver que depois ele vai falar, mas essa espécie de demônio só não sai a não ser com oração e jejum. Então, além da fé, do tamanho de um grão de mostarda, ele também fala, mas vocês também, além da fé, precisam ter uma vida constante de oração e precisam também do jejum. Não tem como vocês alcançarem alguns objetivos sem antes se prepararem para tal. Então, é essa lição que o Senhor nos ensina hoje. Às vezes nós achamos que a nossa fé, nós temos até fé, mas qual é o tipo de fé que temos? Nós temos uma fé, pode ser pequena, mas ela tem que ser forte. Porque às vezes nós temos uma fé pequena que vacila o tempo inteiro. Às vezes nós temos uma fé enorme também que está o tempo inteiro oscilando. Então, eu tenho fé hoje, amanhã eu não tenho. Tenho fé hoje, amanhã eu não tenho. E muitas das vezes nós temos uma fé pequena e também vacilamos com isso. Mas o Senhor quer que, mesmo que ela seja pequena, que ela seja forte e constante e tenha foco. Se a gente tiver isso, nós firmaremos as nossas raízes como essa pequena sementinha que faz uma grande árvore e que transporta e empurra o que tiver na frente de obstáculo, porque sabe o objetivo. O grãozinho de mostarda ele é pequeno, cai ali no meio do chão, do solo, mas ela sabe o que ela tem que fazer. Se precisar, ela empurra monte, empurra pedra, ela sai empurrando tudo, mas ela vai crescer e ela vai se firmar. Então é isso a palavra de hoje, que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações e que nós possamos crescer e que mesmo que tenhamos uma fé pequenininha, que essa pequenez toda seja forte o suficiente para avançarmos e saber que nada é impossível. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.